Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Se você está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E a abordagem que nós fazemos da lição da Escola Bíblica Dominical é uma abordagem que segue a seguinte sequência. Primeiro nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, que é o texto principal da lição, independente do próprio conteúdo, para que nós possamos olhar para o texto bíblico e absorver a sua mensagem, o mais pura possível que nós pudermos fazer. Depois da exegese do texto bíblico, nós entramos no conteúdo da lição para buscar a coerência bíblica e teológica deste conteúdo. Depois de analisarmos a coerência, se está tudo correto, de acordo com o contexto amplo das Sagradas Escrituras, nós partimos para os termos menos conhecidos que estão dentro da lição e trazemos o significado etimológico de cada palavra. Por fim, nós cumprimos o objetivo da lição e trazemos uma conclusão com a aplicação prática para a nossa vida. Como nós podemos usar esse conhecimento que nós absorvemos no domingo pela manhã e aplicá-lo na nossa vida, no dia a dia, no relacionamento com os irmãos e com a sociedade. Por isso eu quero convidar você para estar conosco até o finalzinho, até nós cumprirmos todos os objetivos e assim aprendermos mais do Senhor e sermos edificados através da sua palavra. E se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso agora, para que você possa sempre receber os nossos conteúdos. Fazendo uma exegese do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9, nós temos no versículo 1 o seguinte texto: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que nós podemos analisar, primeiramente, sobre esse primeiro versículo, é que ele é uma introdução aos tempos anteriores à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra últimos vem do grego eschatos, que significa proximidade do fim, antes da vida, próximo a um determinado fim. Então, esses são sinais internos dentro da igreja para a vinda do Senhor. Eu preciso que você preste bem atenção na exegese desse texto, por quê? Porque nós iremos analisar algo no primeiro tópico. Você precisa conhecer do que Paulo está falando a Timóteo no capítulo 3 da sua segunda carta. Nesse primeiro versículo, ainda a palavra trabalhosos ou tempos difíceis vem do grego enisteme, que significa está à mão, iminente, está prestes a acontecer. Então, esses tempos trabalhosos e difíceis são os tempos de espera ou de expectativa daquilo que está para acontecer. E na esperança dos crentes é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda nesse texto, nós podemos comparar a palavra tempo com o próprio termo kairos, do grego, que significa simplesmente um tempo adequado ou tempo apropriado. E o virão significa simplesmente inesperado ou iminente. Então no texto existe uma expectativa de algo para acontecer. E o sinal de que a igreja saberá que estamos neste período, neste tempo, são o comportamento dos homens dentro da igreja de Deus, comportamentos completamente contrários à fé cristã, que se igualam ao comportamento dos ímpios, descrito também em Romanos, capítulo de número 1. Depois deste primeiro versículo, Paulo vai trazer os adjetivos desses homens, que são amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos. Para nós não trazermos o significado de cada palavra e o nosso vídeo ficar um pouco extenso, nós trouxemos o significado da palavra da pessoa sem afeto natural. Vem do grego astorgos, que é pessoa sem amor familiar, sem afeição natural pelo cônjuge, sem afeição natural pelos filhos, pelos pais e pelos avós. Ou seja,
o zelo pela família, que tem que ser conservado por toda a nossa vida, dentro do contexto desses homens dos dias trabalhosos, não existe. Eles não amam o cuidado pela sua família, que é a célula máter da sociedade, que é o principal projeto de Deus para a boa organização de uma sociedade. Também aqueles que o texto fala que eles não têm amor para com os bons, vem do grego afilagatos, que significa aquele que é hostil à virtude, aquele que é não amigável. Essas são algumas das características desses homens que estão inseridos dentro da igreja do Senhor e que Paulo vai dar um conselho a Timóteo sobre esses homens, de como Timóteo deve se comportar diante dessas pessoas. A tradição judaica, quando vai falar sobre Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim como esses também resistem à verdade e são reprovados, né, e corruptos de entendimento, é que a tradição diz que esses homens, eles eram egípcios, magos, e que eles também eram trapaceiros e malabaristas, ou ilusionistas. Eles traziam a verdade com uma repaginação, a verdade de uma maneira a enganar, ou seja, uma mentira. O diabo, ele é o enganador. Só que o texto, ele faz referência a Êxodo 7:11, 22 e também 9:11. Só que há uma coisa que nós precisamos meditar sobre isso, sobre essa referência a Janes e Jambres, como se fossem os egípcios que se levantaram contra Moisés, que a outra referência também dentro da cultura judaica é que esses homens eram simplesmente filhos de Balaão. Eles eram do povo de Deus, da tribo do povo de Deus. Eles faziam parte do povo de Deus, mas eram rebeldes. Essa interpretação da tradição, ela se encaixa melhor com o contexto de 2 Timóteo 3, pois o contexto de 2 Timóteo 3 fala de pessoas dentro da igreja, que conhecem a verdade e que estão no meio do povo de Deus, mas se comportam como ímpio. O próprio Balaão é citado em Judas, como que os falsos mestres seguem o conselho de Balaão, ou seja, fazem a obra de Deus por dinheiro. O comportamento deles é terrível. No versículo 6, fala sobre eles levarem mulheres cativas ao entendimento, ou seja, eles tornarem as pessoas cativas ou presas, pessoas que não buscam entendimento e logo são presas fáceis desses homens. No versículo 2, fala sobre alguns homens, fazendo referência que não é a igreja que tem esses adjetivos terríveis, mas alguns homens que se comportam como os homens pagãos de Romanos capítulo 1 e o versículo 29. E esses homens ímpios convertem a verdade em dissolução e negam a graça de Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo de Nazaré. Então, algo importante que você deve perceber dentro da exegese do texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, é que Paulo está falando de homens na igreja. Não são incrédulos que entraram na igreja, mas são homens ímpios que se converteram, mas não mudaram a sua natureza e se entregam ao engano, batalham contra a verdade, tentando destruir aquilo que Deus determinou e aquilo que Deus edificou. No versículo 5, Paulo dá o conselho a Timóteo diante desses homens e diz: destes afasta-te. Nós temos aí a prova de que Paulo está falando de pessoas que estão inseridas dentro do povo de Deus, como se fossem homens e mulheres de Deus, mas não são, e se comportam desta maneira, segundo os versículos 2, 3 e 4. Têm aparência de piedade, praticam a religião, mas são pessoas obstinadas que buscam mais os deleites desta vida do que a vontade de Deus. Eles vão em busca das pessoas cativas do entendimento, que sempre conhecem as coisas de Deus e a palavra, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, não absorvem de fato a verdade de Deus para praticá-la. É por isso que o próprio Paulo diz que eles não irão avante, porque será manifesto diante de todo o seu desvario, ou seja, sua insensatez,
ou dementação. Será exposto tudo o que eles fazem, e Paulo faz questão de, sempre quando ele está falando de pessoas que se comportam de forma negativa na igreja, dizer que eles não vão muito adiante, de que o juízo de Deus já está preparado para essas pessoas. Preste bem atenção, porque a exegese de 2 Timóteo 3 vai nos ajudar sobre algo aqui no primeiro tópico que nós precisamos tratar. Mas vai aqui uma dica para o professor de escola bíblica dominical. Este trimestre que se inicia agora, ele é um pouco diferente do trimestre passado, pois cada lição do trimestre passado era um tema diferente com um propósito diferenciado. Esse trimestre agora, nós começamos com o conceito de espírito babilônico ou da Grande Babilônia, e agora vamos falar todas as ações desta Babilônia no mundo para promover as suas ideologias e trazer o anticristo. Então as lições deste trimestre, elas são interdependentes. Então se você ainda não assistiu à lição de número 1 e à lição de número 2, está aqui no nosso canal a lição 1 e a lição 2, que vão lhe ajudar também nesta lição de número 3. Se você está gostando até aqui desta explicação, vamos partir agora para a introdução e o primeiro tópico. Eu te convido a deixar o like, porque isso é muito importante para que o YouTube continue promovendo os nossos vídeos. Então vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição, a descaracterização do cristianismo. Meus irmãos, nós iremos passar agora para o nosso segundo propósito dentro das lições de escola bíblica dominical, que é conferir a coerência bíblica e teológica da lição. O que significa isso? Se a lição está de acordo com um panorama bíblico das Sagradas Escrituras e não fere nenhum princípio bíblico. É uma análise para nós constatarmos o que o autor falou a respeito do texto proposto, que é 2 Timóteo 3, 1 ao 9. Veja que o primeiro tópico fala da deterioração moral, baseando-se em 2 Timóteo 3 primeiro. Depois fala que o resultado dessa deterioração moral é a erosão da ortodoxia, nós iremos explicar o que é erosão, e também a corrupção da fé. Uma coisa que nós queremos colocar aqui, com a ousadia de dizer que é uma errata do tópico 1, nós iremos explicar aos irmãos nesse momento. Porque a deterioração moral de que o comentarista fala no primeiro subtópico é a deterioração moral da sociedade e da humanidade e não da igreja, onde o texto sagrado propõe. Veja que no primeiro subtópico ele diz que os pecados que são listados aí em 2 Timóteo 3 é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade. Mais na frente ele diz que tudo isso instiga a má conduta da humanidade. O interessante é que quando ele passa para o terceiro subtópico, a corrupção da fé, eu preciso que você confira comigo, ele inicia com o mesmo entendimento e diz: com caráter humano maculado, a corrosão da ortodoxia promovido pelos progressismos no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Ele ainda não teve a coragem de dizer que é a igreja. Então, esse caráter maculado é o caráter do cristão, é o caráter daquele que serve a Deus, que passou a amar mais os deleites do mundo do que os deleites da presença de Deus e agora se desviou. Porém, ele apenas passa a inserir a igreja e explicar de forma coerente 2 Timóteo 3 no terceiro subtópico, quando ele diz, no segundo parágrafo aqui que começa: não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, aí ele cita 2 Timóteo 3, 2 a 4, a repulsiva conduta da luxúria e várias concupiscências. Então ele entende que o primeiro subtópico, a deterioração moral, é da sociedade, que traz a erosão da ortodoxia bíblica e a corrupção da fé, mas não é da sociedade. O que Paulo traz nesses últimos dias são sinais internos da igreja. Os homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, blasfemos, profanos, são pessoas de dentro da igreja e que Timóteo deveria se afastar dessas pessoas. Porque o texto diz que elas têm aparência de piedade, mas elas negam a eficácia dela, ou seja, elas praticam a religião e levam as mulheres nécias, as pessoas no geral, cativas ao entendimento falso deles. Tanto que Paulo compara eles a James e Jambres,
que na tradição também é comparado aos descendentes de Balaão, que se torna mais coerente aos falsos mestres. Então esses serão os falsos mestres citados também na epístola de Judas, e o conselho é se afastar dessas pessoas. E veja que o último versículo diz que eles não irão avante, porque será manifesto o desvario deles, como também foi daqueles, ou seja, de James e Jambres. Então são pessoas internas dentro da igreja. Então a deterioração moral é dos homens e mulheres de Deus dentro da igreja. Que o texto bíblico diz alguns. E é coerente com um panorama amplo das Sagradas Escrituras, pois o próprio Paulo diz à igreja, mas alguns de vós têm sido, mas vós haveis sido lavados, vós haveis sido purificados. Então, há uma parcela da igreja que não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que são pessoas que andam conforme as suas próprias concupiscências. E dessas pessoas, nós devemos nos afastar. É o Ananias e Safira, é Demas, é o Judas Iscariotes. São pessoas que não andam na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. E essa é a errata do primeiro tópico e primeiro subtópico, a deterioração moral, que no terceiro subtópico, a corrupção da fé, ele vai não ajustar isso, mas ele vai começar a falar que, de fato, esses erros também estão na igreja, mas ele não corrobora que o texto está falando diretamente da igreja. É Paulo falando para um pastor, para ele saber que existe isso dentro e ter cuidado com isso, e se conservar na presença de Deus. A corrupção dentro da igreja gera a erosão da ortodoxia. E a palavra erosão ela é especial porque desde a terceira série do ensino fundamental, que eu passei o dia todo tentando decorar a definição de erosão, porque era uma definição um pouco extensa. E até hoje eu não esqueci. A erosão significa o desgaste provocado com maior ou menor intensidade pela ação dos ventos, da água da chuva, das geleiras, dos rios, dos mares e etc. Isso significa que a erosão ela abala o alicerce, ou seja, o chão, a terra muda e é toda deformada pelo poder da água, pelo poder do vento. Então, o que o texto bíblico está dizendo como erosão da ortodoxia, e ortodoxia é a crença correta ou a fé correta, significa que quando não nos comportamos de maneira a agradar a Deus e a expor a Bíblia Sagrada da maneira correta, a erosão, ou seja, as heresias, abalam a fé verdadeira e aí morte espiritual no meio do povo de Deus. Por isso que existe a corrupção da fé. Os que se rebelam contra Deus, que a ausência de uma genuína posição bíblica no meio do povo de Deus. Deixando bem claro que o texto fala que alguns estão assim. Mas na igreja ainda existe um povo fiel, um povo que anda na presença de Deus, um povo que faz a vontade de Deus, um povo que glorifica o nome do Senhor e não nega as Sagradas Escrituras de maneira alguma. Depois o comentarista entra no segundo tópico, falando sobre o resultado de toda essa corrupção no meio do povo de Deus, que seria a ressignificação das Escrituras, a desconstrução das verdades bíblicas, tocar no próprio caráter de Deus, que seria o teísmo aberto, e a questão de considerar os textos bíblicos apenas como mito. Então, a desconstrução da Bíblia promove a reinterpretação, a atualização e a ressignificação dos textos para suprir uma necessidade ideológica pós-moderna, reinterpretando a pessoa de Deus e tratando a Bíblia apenas como se fosse um mito e não a verdade do Deus Todo-Poderoso. É isso que essas pessoas que se afastam de Deus, elas fazem. Então elas tocam na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Sagradas Escrituras. O que significa inspiração? Significa captar e registrar a revelação bíblica para a exposição e edificação do povo de Deus. Os homens que foram inspirados, ou os textos inspiracionais, estão nas Sagradas Escrituras. É a Bíblia Sagrada que é o texto inspirado.
Não é o apóstolo que é inspirado e ele merece adoração. É a Bíblia, o produto que é inspirado e não apenas as pessoas. Eles foram soprados por Deus e trouxeram o produto que Deus quis. A Bíblia Sagrada, ela é o registro verbal da revelação especial de Deus. Ela é digna de toda aceitação. E o próprio Pedro diz em 2 Pedro 1,21 que ela não é interpretada por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados por outra pessoa. Então a palavra inspiração não é algo de mim para vocês, é algo de Deus para a igreja, através dos servos de Deus que estão aqui sobre a face da terra. Conteúdo inspiracional, só a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, e o que passa disso não faz parte da palavra escrita de Deus. E no terceiro tópico, a lição traz os conselhos da igreja e dos servos de Deus em como se posicionar diante de todos esses pensamentos que guerreiam contra as verdades bíblicas, refutando o ensino progressista. Logo depois da coerência bíblica e teológica, nós partiremos para os significados das palavras. Então, permanece conosco aí e já vai deixando o seu comentário aqui embaixo, o que você está achando tanto do trimestre como desta lição. Nesse terceiro subtópico, o pastor Douglas Batista falou sobre a questão de nós sermos escolhidos por Deus para defender as verdades de Deus. Paulo, em Filipenses 1,16, ele diz que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Não é a defesa de uma causa humana, não é a defesa de uma denominação, é a defesa do Evangelho, das verdades bíblicas, da inspiração verbal e plenária das Sagradas Escrituras. Nós cremos que as palavras foram inspiradas e nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada, que a Bíblia não tem partes inspiradas ou da palavra de Deus. Nós cremos que toda ela é inspirada por Deus. Por isso que é pecado mortal, segundo a própria Bíblia em Apocalipse 22, 18 e 19, nós acrescentarmos ou diminuirmos alguma coisa das Sagradas Escrituras. Seria a exegese, inserir algo no texto que o texto não diz. É o que acontece muito com essas ideologias, com essas reinterpretações das Sagradas Escrituras, considerando a Bíblia como um livro mitológico. Normalmente eles acrescentam coisas da Bíblia e também retiram partes das Escrituras para promover o seu entendimento. Mas aquele que estuda cotidianamente as Sagradas Escrituras, ele tem uma mente inabalável e não é enganado por essas pessoas. Tiago, no capítulo 1 e versículo 22, ele nos dá um conselho sobre a posição do verdadeiro cristão diante da palavra. Não ser apenas ouvinte ou apenas um leitor da Bíblia, mas um praticante das Sagradas Escrituras. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez e daquilo que Deus falou. E a dedicação a esse ensino vai trazer luz para aqueles que nos ouvem. No Salmo 119, verso 130, o texto diz que a tua palavra dá luz e entendimento aos simples. E você que é professor de escola bíblica dominical, está aqui bem antes do dia da aula para estudar juntamente conosco essa lição. Então nós precisamos ser adiantados, estudar e pesquisar. E ainda mais este trimestre, que existem tantas ideologias e termos que muitas vezes não conhecemos, e aí precisamos ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais, para ajudar o povo de Deus a permanecer como um soldado firme e inabalável na presença de Deus. Com isso, nós também cumprimos o nosso objetivo de cumprir os objetivos da lição, e agora nós partiremos para os significados das palavras pouco conhecidas nessa lição, depois uma conclusão com uma aplicação prática para nós. Fica conosco até aí, não se esquece de deixar o seu comentário e também compartilhar para os grupos de WhatsApp, para a sua igreja, para os seus líderes, essa lição e esse estudo desta semana. Na lição, logo no título, nós temos a palavra progressista, que vem de progresso. E a palavra progresso seria uma ação de progredir, uma ação que traz mudança para melhor.
Só que o ensino progressista, ele quer a mudança daquilo que é imutável e que está estabelecido, que são as verdades das Sagradas Escrituras. O que tem que progredir a cada dia mais são os métodos de ensino, os métodos de levar as Escrituras às pessoas, de alcançar mais e mais um número de pessoas que venham a conhecer a verdade, de capacitar a igreja e capacitar pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela não pode mudar. É claro que a revelação de Deus, ela foi progredindo a um nível que Deus queria chegar. Esse nível é o nível da explicação do que é a igreja com o apóstolo Paulo. Tanto é que o próprio Deus disse a Moisés em Êxodo 6:3 que eu me revelei a Abraão como El Shaddai, mas a você eu me manifestarei de uma outra maneira. A própria revelação, ela foi progredindo até chegar a um nível. Ela não é uma progressão, não é um desenvolvimento segundo a vontade humana, mas um desenvolvimento até chegar a um nível, um ápice da vontade de Deus para o homem. E isso chegou. E agora nós, como agência evangelizadora, nós expomos a palavra de Deus para o mundo ouvir as verdades estabelecidas por Deus. A lição também traz uma palavra que é a palavra ressignificar. E esse re faz menção a trazer um novo significado, né? Reevangelizar significa evangelizar de novo aquilo que foi já evangelizado. E ressignificar é trazer um novo significado, aquilo que já tem um significado. A lição também traz uma palavra chamada de deterioração, que é simplesmente corroer, ser destruído, entrar em estado de putrefação e se desfazendo aos poucos. E é isso que esses ensinos progressistas fazem, tanto com a vida espiritual do cristão, como com a doutrina ortodoxa, a doutrina verdadeira, vai se deteriorando, vai criando ferrugem espiritual até não ser mais nada. A palavra erosão, nós já trouxemos o significado para os irmãos, e as palavras citadas na aula anterior, ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia seria a crença verdadeira, o ensino verdadeiro, e a ortopraxia seria a conduta verdadeira, que é a função da Bíblia em relação à nossa vida. Nós lemos, aprendemos e praticamos. Também há na lição a palavra maculado. Veja, a palavra imaculada é aquela que não tem defeito, é aquela que não tem mancha. E algo que foi maculado é algo que foi ferido, é algo que foi sujo, algo que foi entortado ou prejudicado. E a última palavra que nós queremos trazer para os irmãos é a palavra também citada na lição, no segundo tópico, que é a palavra mitológico, ou seja, mitologia. Quando nós citamos a palavra mitologia, para algumas pessoas vem à tona a palavra mentira. Só que mitologia, e aqui eu cito as crônicas de Nárnia, como por exemplo, a palavra mitologia é a tentativa de explicar as verdades do universo, criando uma historinha que não é uma verdade, mas tem o objetivo de explicar os sentimentos humanos, o relacionamento do ser humano com a natureza e com Deus, e a mitologia ajuda muito ao entendimento de algumas coisas. Só que o perigo do ensino progressista é que eles querem considerar que a Bíblia Sagrada é uma mitologia, ou seja, uma historinha criada para explicar algumas verdades. A Bíblia Sagrada é a voz de Jesus Cristo que inspirou pessoas para colocar num livro. Sempre houve a vontade de Deus de se colocar no livro, com Jó, com Moisés, com Josué, com Samuel, com Esdras, com o apóstolo Paulo. Deus sempre usou homens para escrever, com o intuito de ensinar às gerações qual é a vontade de Deus. E nós queremos caminhar para a nossa conclusão, dizendo que a mesma cita 1 Coríntios 2 e no versículo 5, que Paulo deixa bem claro que junto com a exposição da palavra, ele não tinha a intenção de apenas humanamente impactar alguém intelectualmente. Paulo trouxe também nele, da parte de Deus, o poder de Deus, o poder que ilumina e que direciona. E todo cristão
que se direciona pela vontade de Deus, a vontade em que não apenas um relacionamento indutivo em relação às verdades, mas dedutivo, de estudo, labuta e pesquisa para compreender qual é a vontade de Deus. E nessa vontade de Deus, nós estamos e precisamos nos conservar para que possamos trazer um benefício para não só os irmãos da igreja, mas para a sociedade. Que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e que a palavra de Deus é verdade, e que ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá fazer com que a Bíblia caia em descrédito. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Nenhum outro livro é poderoso como o livro A Bíblia Sagrada. E nós continuaremos levantando a bandeira do Evangelho, pregando as verdades das Sagradas Escrituras, porque para isso Deus chamou a igreja. Destes, afasta-te, segundo Paulo orienta a Timóteo, 2 Timóteo 3 e 5. Se afaste destes. Com qual objetivo? 1 Timóteo 4,16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E aqui, antes de finalizar, nós queremos dizer para os irmãos que esse canal é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Nós temos um canal principal, que nós já temos ele há alguns anos, que é o canal Bíblia de Fato. Então você pesquisa aí no YouTube Bíblia de Fato, e nós falamos de variados assuntos bíblicos. Já neste canal, apenas as lições da Escola Bíblica Dominical. Então eu te convido também a conhecer o nosso canal Bíblia de Fato, e não esqueça de ser inscrito neste canal, e a contribuição que você me dá é deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Para nós foi um prazer estar aqui com os irmãos, e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir, onde nós iremos estudar sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. Que Deus abençoe grandemente a sua aula neste domingo pela manhã. Ministre com alegria, ministre com graça, ministre com conhecimento, domínio sobre o assunto, mas, acima de tudo, ministre junto com o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.